capítulo 1 da carta que Paulo escreveu aos Colossenses, verso de número 1, somente o verso 1. Aqueles que encontraram, diga amém. Amém. Você que está online conosco, assistindo a transmissão da mensagem, seja bem-vindo, fique à vontade, prepare o seu coração para receber de Deus, para receber a palavra. Se quiser preparar caneta e papel para anotar, isso é muito saudável, é uma prática muito saudável você anotar as coisas que você ouve, e em se tratando de ouvir da palavra, é um hábito ainda mais saudável. Então, se você tem caneta, anote. Se tem o hábito de anotar aí num aplicativo do celular, faça isso. Nós estamos transmitindo só a mensagem para você que está em casa. A gente está aí fazendo uma reformulação sonora. Em breve, todo o culto, desde o louvor até o encerramento, vai ser transmitido. Por enquanto, só o sermão, mas em breve você vai poder, você que não pode estar conosco, vai poder adorar Jesus aí da sua casa com a gente. Capítulo 1, verso de número 1 da carta aos Colossenses, a versão revista e corrigida diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Só esse verso, eu repito para frisá-lo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Todas as versões são praticamente iguais, a não ser as mais atualizadas, a Mensagem, NVI, versão Vida Nova, mas a maioria das versões concordam com essa tradução. Então eu vou pedir que todos repitam comigo, eu falo e vocês repetem, beleza? Vamos lá? Diga comigo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Como eu disse, hoje eu inicio essa série com vocês, aos domingos, falando sobre a carta aos Colossenses. Eu estou fazendo essa série simultânea a uma série também nas redes sociais. Você que ainda não acompanha, você pode me seguir lá no Instagram. Todos os dias eu posto um vídeo falando sobre a carta aos Colossenses. E o motivo pelo qual eu resolvi fazer essa série é a inspiração que ela me provocou. Tamanha a revelação da majestade de Cristo nessa carta. Em nenhuma outra carta escrita pelo apóstolo Paulo há uma grandeza tão específica com relação à supremacia de Cristo, à divindade de Cristo, à obra de Cristo, à vida de Cristo. E isso me inspirou, e é claro que eu não pretendo fazer uma exposição teológica, até porque isso demandaria muito tempo, e teologia a gente faz em sala de aula. Teologia a gente faz quando nós voltarmos com o nosso curso, que em breve voltará à nossa escola. Por enquanto, a gente ainda está suspendendo a escola devido às regras de afastamento, enfim. Mas eu creio que em breve, muito em breve, isso vai normalizar. Amém? E para hoje, gente, hoje eu recebi muito de Deus, só nesse versículo 1. E é claro que a gente faz uma leitura desprendida, é difícil de você receber de Deus alguma revelação em uma leitura desprendida. Mas quando você passa a inclinar o seu coração para as verdades que estão expostas aqui, você recebe muito. Então eu quero que você preste atenção a tudo que Deus tem para falar com você.
Essa é uma introdução bem habitual, encontrada nas cartas que Paulo escreve. O versículo 1, 2 e 3 e mais alguns versículos, eles fazem parte da saudação, da introdução da carta. E é muito habitual, você vai encontrar isso na maioria das cartas que Paulo escreve. Ele se apresentando e fazendo uma breve saudação aos destinatários da carta. Agora, para alguns, a sua apresentação pode soar como arrogante, pode soar como prepotente, pode soar como orgulhosa, pelo simples fato dele se apresentar como apóstolo. É ele que se apresenta. Paulo, apóstolo de Cristo. Agora, essa apresentação, ela aparece em praticamente todas as cartas, salvo a carta aos Filipenses, a carta aos Tessalonicenses e a carta a Filemon. As outras 10 cartas aparecem a mesma apresentação, com expressões distintas, mas ele se apresentando como apóstolo. Paulo, apóstolo de Cristo. Se a gente for falar disso no conceito atual, alguém que se apresenta, eu sou pastor, eu sou evangelista, eu sou presbítero, para alguns isso soa como arrogante. Eu já ouvi até alguém dizendo assim, né? Alguém vai se apresentar, tudo bem? Quem é você? Eu sou o pastor fulano. Aí a pessoa diz assim, mas eu não perguntei se você é pastor, perguntei quem é você. Em se tratando do que Paulo está dizendo aqui, não é uma questão de identificação apenas. Ele não está se identificando. Isso aqui é uma questão de identidade. Diga comigo, identidade. Escute isso, essa é a declaração de alguém que tem a vida muito bem resolvida. O apóstolo Paulo sabia quem ele era, o porquê ele era e por quem ele era. Quando ele se apresenta, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, não é só uma questão de título, não é só uma questão de patente, de identificação, é alguém com a vida resolvida. É alguém que sabe quem é, que sabe o seu propósito, que sabe a sua missão. Um dos maiores problemas da nossa geração é crise de identidade. Crise de identidade é um dos maiores problemas da nossa geração. E uma das coisas que você, que eu, que nós precisamos ter muito bem definida em nossa mente é a nossa identidade. Porque para quem não sabe quem é, o porquê é e para quem é, qualquer propósito serve. É gente que absorve qualquer título. E tem títulos que não são para você. E quem tem a vida resolvida também sabe dizer não para títulos. Quem tem a vida resolvida não se vende por títulos. Quem tem a vida resolvida não se vende por patente. Quem tem a vida resolvida não se vende por posição alguma, porque quem sabe quem é, está definido. Aleluia! Olha o que ele diz. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Primeiro, quem sou eu? Paulo. Ou seja, um improvável. Que é isso, pastor? Sim. No conceito da fé cristã, Paulo era alguém que não tinha qualificação. Improvável.
no conceito da fé cristã, Paulo era inimigo, Paulo era oponente, Paulo era opositor, ou seja, improvável. E ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo. Gente, guarde isso aqui. Não é uma questão de título, é uma missão. Não é uma questão de patente. É uma obra que ele foi designado para realizar. Quando Paulo diz que é apóstolo, ele não está defendendo um título. E o que eu mais vejo, Dudu, é gente brigando por título. Evangelista Otávio, o que eu mais vejo é gente brigando por título. Quando Paulo se apresenta e faz questão de mencionar que ele é apóstolo, não é para defender o seu título, é para defender a sua missão. E quando o seu título for mais importante que a sua missão, você já está desqualificado para cumpri-la. Aleluia! Quando ele diz que é apóstolo, isso fala da responsabilidade que está sobre os ombros dele. Isso fala, Eliel, da tarefa que ele tem que cumprir. Ah, se todo mundo pudesse entender isso. Quando alguém bater no peito para defender o título, sou cantor, sou isso, sou aquilo. Se você entendesse o peso da responsabilidade que você carrega ao bater no peito para dizer quem você é, você mediria palavras antes de assumir um título ou uma responsabilidade. Porque soa muito bonito. Quem é ele? É o apóstolo. E parece que é só a posição de alguém que está acima dos outros. E não é. Pelo contrário, é alguém que recebeu uma responsabilidade maior que a dos outros e vai ser cobrado em um nível muito mais rigoroso do que os outros. É isso que Paulo está dizendo. Não é um título, é um serviço delegado. Não é um título, é alguém que foi enviado com uma mensagem para a sua geração. Oh, glória a Deus. Alguém que foi enviado com uma mensagem para a sua geração. E ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Isso aqui explica o propósito de tudo. De Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Essa é a maior definição do propósito. Define razão e propósito. Quando ele diz que é de Cristo Jesus e pela vontade de... Meu Deus do céu. Pela vontade de Deus. Diga comigo, pela vontade de Deus. Mais uma vez. Oh, glória. Paulo, você é apóstolo, sim. De Cristo Jesus e pela vontade de Deus. Paulo, você é um ministro do Evangelho, sim. De Cristo Jesus e pela vontade de Deus. Paulo, você é alguém que está em evidência, sim, de Jesus Cristo e pela vontade de Deus. Ele está definindo de forma muito clara razão e propósito. Por causa de Cristo Jesus, guarde isso, por causa de Cristo Jesus, é a vontade de Deus que Ele transforma
transforme improváveis em apóstolo. Paulo é um improvável, mas por causa de Jesus Cristo, ele foi transformado em um apóstolo. Por causa de Cristo Jesus e pela vontade de Deus. Ele recebe uma missão. Ele recebe uma obra para realizar. Ele recebe uma tarefa para executar. Ele recebe uma mensagem para entregar para a sua geração. Glória! Eu queria que caísse a ficha de muita gente com relação a isso, que se vangloria do chamado, que se vangloria da obra que realiza, que se vangloria da posição que ocupa, que se vangloria do título que tem. Você só faz o que faz, só é o que é, só tem o que tem por causa de Jesus Cristo e pela vontade de Deus. E entende a dinâmica disso aqui? Só é a vontade de Deus por causa de Cristo Jesus. O que faz que a vontade de Deus seja transformar improváveis em apóstolos é Cristo Jesus. É por causa de Cristo Jesus. Repita isso no 3. 1, 2, 3. É por causa de Jesus. E o que soa como orgulho, o que soa como arrogância, na verdade é a exposição de quem reconhece que está onde está, que faz o que faz e que tem o que tem por causa de Jesus e pela vontade de Deus. Agora guarde isso para sempre, tá? Guarde isso para sempre. Lembre-se disso durante toda a sua vida. É por causa de Cristo Jesus. É por causa de Cristo Jesus. Tudo que está acontecendo aqui, essa igreja só está de pé, eu só estou aqui, você só está aí. Tudo que está acontecendo aqui é por causa de Cristo Jesus. Guarde isso para sempre. É por causa daquilo que ele realizou na cruz. Sempre que o orgulho bater no seu coração, a vaidade tentar subir a sua cabeça, lembre, é por causa de Cristo Jesus. O que torna a vontade de Deus favorável a meu respeito foi o que Jesus fez. O que torna a vontade de Deus conveniente à minha história é aquilo que Jesus realizou. É a sua vida, é a sua morte, é a sua ressurreição, é a sua palavra, é o seu evangelho e são as suas promessas. É só por causa disso. Não é porque você é bonitinho, não é porque você é bonzinho, não é porque você nasceu na igreja, não é porque você não mata, não rouba, se prostitui, adultera, não é por nada disso, não é por obras para que ninguém se vanglorie. Tudo isso só é possível por causa de Jesus. Ele é a causa e o efeito. Nele está a razão e o propósito. Aleluia. Repita comigo de novo. É por causa de Jesus. Deus nos ama por causa de Jesus. Deus nos perdoa por causa. Você só é um pecador perdoado por causa de Jesus. Você só recebeu liberdade por causa de Jesus. Você só tem um chamado, só tem uma obra para realizar, uma tarefa para executar, uma missão para cumprir, um título por causa de Jesus.
Não há nada, absolutamente nada que eu faça para Ele me amar mais ou menos. O que Jesus fez é suficiente. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, um homem improvável, perseguidor da igreja, opositor do evangelho, inimigo de Cristo, que se tornou o maior dos apóstolos, que se tornou o maior dos evangelistas, o maior dos pregadores. 13 cartas levam a sua autoria, sem contar com a carta aos Hebreus, que tudo indica que também pode ter sido Paulo que escreveu. Paulo, ele é definido pela teologia como quem discerne a mente de Cristo, como quem decifra a mente de Cristo, como quem descodifica a mente de Cristo. Mais de 8.000 quilômetros a pé, evangelizando a Ásia, evangelizando a Europa. Durante 3 anos habitando em Éfeso, ele planta a igreja em Colossos, planta a igreja em Herápolis, planta a igreja em Laodiceia. Ele evangeliza toda a Ásia, empreende uma obra evangelística extraordinária. Alguém que era improvável, alguém que era desqualificado no conceito da igreja cristã da época, alguém que era desqualificado no conceito da fé daqueles irmãos. E por causa de Jesus, foi vontade de Deus torná-lo quem Paulo se tornou. Quando Deus fala que ia levantar Paulo, foram questionados. Vai até a rua direita, na casa de Judas, porque tem um homem que está cego lá e eu escolhi ele como vaso, e ele vai pregar meu evangelho diante de reis, diante de príncipes. E disseram, mas Paulo é perseguidor. E aí Deus o defende dizendo, eu quero levantá-lo, eu escolhi ele, ele é um vaso escolhido. É verdade que muita gente vai tentar te desqualificar pelas coisas que você fez no passado, tem muita gente que vai tentar te desqualificar pelos erros que você cometeu, pelos tombos que você tomou. Deus jamais fará o que tem para fazer na sua vida baseado nas coisas que aconteceram no passado. Ele sempre enxerga o seu potencial no futuro, ele sabe quem você pode se tornar e a obra que você pode realizar. E eu estou aqui debaixo dessa unção profética para liberar essa palavra para alguém aqui. Por causa de Jesus, é a vontade de Deus que Ele te transforme num obreiro, que Ele te transforme numa obreira, que Ele faça de você um vaso, que Ele te use na obra. É por causa de Jesus que essa se tornou a vontade de Deus. Agora, para a gente partir para o encerramento, o verso 1 termina de maneira inspiradora. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, vírgula, e o irmão Timóteo. Tinha necessidade nenhuma de incluir Timóteo na apresentação. Tinha necessidade nenhuma de mencionar o nome de Timóteo. Paulo faz uma apresentação impecável. Impecável. Ele define com muita autoridade a sua identidade, o seu apostolado, a sua missão e o seu propósito. Não havia necessidade alguma dele mencionar o jovem Timóteo, um jovem. Mas quando ele está se apresentando, depois da ilibada apresentação que ele faz, ele inclui e o irmão Timóteo. Aleluia! Ele faz questão de dizer
tem um amigo me ajudando. Ele faz questão de dizer: eu não estou sozinho. A obra que eu estou realizando é grande. A obra que eu estou realizando é relevante, mas eu não estou fazendo sozinho. Timóteo está comigo. Tem um companheiro de batalha do meu lado. Tem um parceiro de ministério que está me ajudando. Ele faz questão. Não precisava. Mas Paulo se destaca pela sua humildade, generosidade e a sua identidade definida. Porque só tem medo de falar dos outros quem não tem muita certeza acerca de si mesmo. Quem não tem muita certeza de si mesmo tem medo de falar dos outros. Agora, quem tem identidade definida não tem medo e problemas de falar de ninguém. Eu sei quem eu sou, para que sou e por quem eu sou. Eu sou Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, mas a obra que eu estou realizando não é sozinho. Timóteo, um jovem promissor, está comigo nessa obra. Diga para quem está do seu lado: você não está sozinho não. Diga de novo: você não está sozinho não. Recebe essa palavra aí, sempre vai ter um irmão para lhe auxiliar. Recebe essa palavra, Luizinho, sempre vai ter um parceiro para estar do teu lado, sempre vai ter um amigo para te estender a mão, sempre vai ter alguém para dividir o fardo com você. Oh, aleluia! Se Paulo fosse carioca, ele escreveria aos Colossenses dizendo: tem um fechamento comigo aqui. Timóteo é o meu fechamento. Timóteo é minha cria. E Timóteo é brabo, hein? Timóteo é do brabo. Se Paulo fosse carioca, ele escreveria a esses termos. Eu estou sentindo Jesus aqui. Aleluia! Se engana! Eita, eu estou sentindo. Se engana que a obra que alguém realiza é definida pelas suas qualificações. O que vai definir de maneira legítima a obra que você está realizando não é o que você está realizando, mas por que está realizando, por quem está realizando e quem está realizando do seu lado. Você vai concordar comigo? Você pode estar fazendo a obra mais magnífica, mais gigantesca, mais poderosa, mas se quem estiver do teu lado for um bandido, a obra que você realiza perde toda a credibilidade. Não é verdade? E recebe isso aqui. Por mais qualificações que você tenha, por mais capacitação que você adquira, por mais habilidades, dons, talentos, por mais que você seja bom em muita coisa, saiba fazer muita coisa, a ajuda dos amigos sempre será indispensável. Que tem gente que pensa que por saber fazer muita coisa pode fazer sozinho. Tem gente que pensa que por saber de muita coisa pode fazer sozinho. E a ajuda dos amigos sempre será indispensável. Recebe isso aqui? Sozinho você pode até conseguir chegar em algum lugar. Até pode. Mas indiscutivelmente, se você estiver bem acompanhado, você vai mais longe. E a jornada valerá muito mais a pena. Diga para quem está perto de você: eu não quero ir sozinho, não quero, eu quero ir do teu lado. Se você não for comigo, a jornada não terá graça. Se você não for comigo, não valerá a pena. Se você não for comigo, não será a mesma coisa.
Você recebe essa palavra? E a ADEC é o retrato disso. Aqui a gente não faz nada sozinho, gente. A gente faz nada sozinho aqui. Nada. Eu glorifico a Deus por ter parceiros, amigos, por ter uma equipe, por ter um time, por ter gente envolvida, comprometida, por ter gente que abre mão de um sábado, de um domingo, para servir ao reino de Deus. Glorifico a Deus por cada um de vocês, desde os amigos mais próximos, aqueles que estão mais perto, até aqueles que às vezes a gente nem fala durante a semana, mas você é tão importante quanto. A oração que você faz em favor dessa casa é muito importante. A palavra positiva que você libera em relação a essa casa é muito importante. O quanto você torce pelo crescimento dessa obra é muito importante. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Na maioria das cartas, Paulo cita o nome de alguém: Timóteo, Silvano, Epáfras e outros irmãos mais que o auxiliavam. A característica das cartas de Paulo é mencionar o nome de quem ajudava na obra. Se tem uma coisa que o coração de Paulo era cheio, era de gratidão. A carta aos Colossenses é uma carta de louvor à obra que a igreja colossense fazia. E a cidade de Colossos era uma cidade, na época de Paulo, sem prestígio, uma pequena aldeia. A cidade menos importante de todas que Paulo escreve, mas é a cidade que recebe a carta mais importante. Porque a gente não qualifica a importância que a gente dá por quem está recebendo a importância. Paulo coloca a igreja sem expressão para receber uma carta com a expressão tamanha. Porque isso é o reino de Deus, aonde todos são valorizados, aonde todos são valorizados. E eu encerro o sermão dessa noite da nossa série dizendo isso, que esse é o legítimo conceito da Santa Ceia. A ceia fala de unidade. A ceia fala que nós somos um corpo, e como corpo, os membros dependem um dos outros. Se você machucar o dedinho do seu pé, batendo lá na beira do sofá, o corpo todo sofre. Esse é o conceito da ceia. É trazer à memória que nós somos um corpo, e que Jesus morreu por esse corpo. A obra que Jesus realizou alcança você na esfera individual, mas a obra que Ele faz é pelo corpo, é pela igreja, é por você, foi por mim, foi por nós. Vamos ficar de pé?